Meus queridos irmãos e amigos, nessa manhã vamos falar sobre disciplina. Muito se tem falado do evangelho do amor, da graça, da misericórdia, mas pouco se fala sobre juízo. O amor vem logo depois da palavra amor, vem juízo. Vai haver um juízo. E não queremos, como Deus também não quer, que ninguém se perca. Mas nós precisamos, para isso, enquanto crescemos em Deus, na leitura da sua palavra, no conhecimento daquilo que Ele deseja para nós precisamos, muitas vezes, ser disciplinados. Precisamos ser corrigidos no nosso caminhar. Mas existe tanta resistência nos dias de hoje. As pessoas só querem saber de amor, de amor, de amor, e esquece que disciplina também é amor. Aquela pessoa que passa a mão na cabeça de quem erra, não está amando. A pessoa, ela precisa ser colocada e confrontada com um erro. E precisa que haja alguém que fale, está errado. Se conserte. Vamos pelo caminho correto, sai daí desse abismo. Não fica na beirada. Cuidado! E são poucas as pessoas que estão dispostas a falar sobre correção, porque o mundo não quer ouvir. Quem fala sobre isso é a pessoa que tenta corrigir, ela ouve correção. Não, você não pode falar isso. Para de me fazer sentir mal com o meu erro. Então precisamos ouvir a voz da disciplina. Precisamos sim de correção. E eu vou ler para vocês alguns versículos que estão Provérbios 3:11. Nós vamos ouvir o que a palavra de Deus fala a respeito da disciplina e entender que quem ama, disciplina. E quem é sábio, ouve a disciplina e a correção. Quer ser sábio? Ouça, se corrija naquilo que você tem errado. Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Mais uma vez, para que fique na nossa mente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Jeremias 17:23. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz. Cerviz é essa parte aqui. Sabe? A pessoa não consegue abaixar. Ela é altiva. Não quero ouvir, não quero saber. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a correção. De novo, Jeremias 17:23. Mas
não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a sua correção. Jó 5,17. Eis que bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. De novo, vamos ler. Jó 5,17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Jó 36:10. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Abre-lhes também os ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Orientação de Deus na sua palavra. Sofonias 3, versículo 7. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo por que a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. O livro de Sofonias, Deus estava corrigindo o seu povo. Mas pensa que eles estavam aceitando a correção? Não. Aqui fala, se levantaram de madrugada e corromperam a sua obra. Não quiseram ouvir. Agora eu vou ler um texto um pouco longo. Hebreus 12, de 5 a 13. Prestem bastante atenção na palavra do Senhor. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Não desprezes a correção. Não fica desanimado. Não fica inerte quando por ele você for repreendido. Aceite a correção. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aquele que ama, ele dá o amor, dá o cuidado, mas ele também dá a correção. Quem ama, corrige. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Precisamos suportar a correção de Deus, porque se suportamos, entendemos que nós somos filhos. E todo filho, ele é corrigido pelo pai. O pai não quer que o filho faça coisa errada ou se perca no caminho que vai seguir. Ele corrige. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem fica o filho, ele é corrigido pelo pai. Agora um filho bastardo, aquele ilegítimo, que não mora na mesma casa, o pai não corrige. A criança vai crescendo sem a orientação de um pai. Então é um bastardo. Mas Deus está falando aqui que o filho legítimo,
que mora com o pai, que está ali debaixo da sua autoridade, ele é disciplinado. Versículo 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Temos nossos pais terrenos, pais falhos, é verdade, como todo ser humano. Ninguém é perfeito, mas eles têm autoridade dada por Deus para disciplinar, para ensinar, para amar seus filhos. E eles foram colocados como autoridade sobre os filhos. E a gente aceita, ou deveria aceitar, a autoridade dada pelos pais. Ouvir o que o pai tem a dizer. Porque o pai ama os filhos. O pai, ele quer o bem, quer o melhor. Então, quando ele corrige, é porque ele está vendo que algo não vai bem. E se respeitamos os pais terrenos, quanto mais o nosso Pai dos céus, o doador da vida, aquele que nos criou, mais ainda precisamos respeitar e estar sujeitos a Ele. Versículo 10. Porque aqueles, os pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os nossos pais terrenos, por um tempo, enquanto somos crianças, nos corrigiam como eles achavam que era o certo. Muitas vezes podia até ser uma correção para mais ou para menos, mas eles faziam conforme bem lhes parecia. Mas Deus nos corrige para que possamos viver com Ele eternamente, para que possamos ser santificados e sermos participantes da sua glória lá no céu. Então, se a gente respeita Pai terreno, quanto mais Deus nos céus. Porque a correção que Ele nos dá é uma correção para a vida eterna. Versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu vou ler novamente porque esse versículo é muito importante. Versículo 11, Hebreus 12, versículo 11. E na verdade, toda a correção no momento, na hora que ela está acontecendo, não parece trazer alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. No momento que a gente é repreendido, seja quando criança, ou no trabalho, ou em casa, na hora a pessoa não gosta. Quem gosta de ser repreendido? Eu não gosto. Não é legal. Não é prazeroso. Porque toda repreensão, ela só acontece porque foi percebido algo que não estava bem, que não estava correto, que não estava seguindo o seu curso natural. Então, uma correção, ela mostra que houve um erro, ou uma aparência de erro, que aí você, na hora da correção, depois você pode ter a fala de explicar o que aconteceu,
pode ser que não seja aquilo que aparentemente se mostrou, tem uma chance de correção, inclusive até de uma repreensão que não seja correta. Então, não é prazeroso, não é agradável. Mas eu vou falar da minha experiência. Quando no trabalho eu era repreendida, aquilo me deixava tão triste que eu parava, reavaliava o que tinha acontecido, percebia aonde eu tinha errado, e aquele constrangimento entrava tanto dentro do meu coração, da minha alma, que a partir daquela correção eu tinha muito mais cuidado. A minha observação no trabalho era muito mais ampla, muito mais a busca de fazer um serviço correto era muito maior. Porque justamente aquele constrangimento, eu não queria passar mais por ele. Não foi agradável. Não foi gostoso ser repreendida. Mas aquilo trouxe um fruto de justiça. Se a minha chefe ou o meu chefe tivessem passado batido por aquele erro, não tivesse avisado, aquilo ia continuar e lá na frente poderia acontecer algo muito pior. Aquele erro que não é corrigido no começo, ele vai crescendo, ele vai avolumando. Ou mesmo as pessoas ao redor que estão trabalhando corretamente. Se a pessoa que errou não for repreendida, não for chamada a atenção, quem está fazendo o correto vai desanimando. Vai falando assim, vale a pena fazer tudo direitinho? Se aquele lá errado não é corrigido? Então aquilo pode criar desânimo. Uma fruta estragada no meio das outras, ela contamina. Em pouco tempo, todas as outras frutas vão se estragando. Então, o erro precisa ser corrigido o mais depressa possível. Então, a princípio não parece prazeroso, mas passado um tempo, quando você examina, olha para trás, você percebe que aquilo foi bom, foi útil, foi perfeito para que houvesse crescimento, amadurecimento. Então vamos dar atenção para a correção. Mesmo que você não goste, que não seja prazeroso, pare, pense, analise, veja o erro, se realmente foi seu erro, se não foi, vá, explique, mostre, porque às vezes aquela aparência de erro não era para ser para você, mas para outra pessoa. Então, vamos dar ouvidos à repreensão e observar e se permitir corrigir. Vamos para o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, fazer veredas direitas, para que aquele que está manquejando, que não está andando corretamente, não se desvie inteiramente, seja chamado de volta para o caminho correto. Então vamos levantar as nossas mãos cansadas, joelhos desconjuntados, consertar as veredas, os caminhos dos nossos pés, e quem está se desviando seja corrigido e trazido de volta ao caminho correto.
Então, eu coloquei aqui duas frases. A disciplina, quando ela é recebida com humildade, ela produz crescimento, amadurecimento. Mas quando a disciplina ela é recebida com orgulho, ela pode produzir rebelião, ela pode produzir coisas ruins, desconforto no ambiente. Então, quando vier a disciplina, receba com humildade. Baixa a bola. Deixe o seu ego no lugar certo, que é debaixo da orientação de Deus. O seu ego não pode se inflar, sabe? Você está sendo repreendido e grita, e esperneia. Receba aquilo da forma correta e observe. Se não for justo, você vai e conserta. Mas se for justo, se corrija. Não deixe aquilo continuar. Não queira trazer discórdia, rebelião, confusão com algo que pode ser corrigido logo no começo. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse versículo 11 mostra que tudo que fazemos é para Deus, ou deveria ser. É para Ele, todas as coisas são para a glória de Deus. Nós não fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para a glória de Deus. Se estando em conformidade com o que Deus nos fez, que é para a sua glória, para fazer o que é reto, o que é justo, o que é honesto. Se isso, agindo dessa forma, você for feliz, você receber galardões, você ficar bem, está dentro de um plano correto. Mas se você sendo feito para a glória de Deus, fazendo o que é correto, o que é honesto, o que é justo, mesmo assim você sofrer injustiças, não fique desanimado, não fique triste, sabendo que você foi feito para a glória de Deus. E muitas vezes você fazendo aquilo, buscando o correto, buscando a justiça, você incomoda as trevas e você sofrer alguma agrura por causa disso, não desanime, porque o fruto da justiça muitas vezes não é saboreado aqui. O fruto da justiça muitas vezes pode ser saboreado lá na nossa eternidade, quando estaremos com Deus. Então, quando você for disciplinado por Deus, você se corrigiu, você sabe que você está indo por um caminho correto, que você está dentro da vontade de Deus, e você incomodar as trevas, e vierem lutas e pessoas batalhando contra você, não desanime. No final da vida de Paulo, ele estava preso, e ele sabia que ele seria morto. Mas ele tinha certeza do que, para que ele tinha sido chamado. Jesus, quando chamou Paulo, quando falou com o seu servo, ele é um vaso escolhido, e ele vai sofrer pela minha causa. Então Paulo entendia bem qual era a função dele. Então, se por vezes você sofrer, mesmo sabendo que está fazendo o correto,
ou alguém vier e te repreender e dizer que você não está fazendo certo, e você está dentro da palavra, mas você está indo contra o que o mundo está pregando, não desanime. Seja disciplinado por Deus e faça o que Ele mandar. Mesmo que o mundo venha e te repreenda e queira que você faça o que é errado. Entenda que no mundo espiritual existem hierarquias. E é melhor o homem cumprir o que Deus quer do que o mundo quer. Então, não tenha medo de fazer o que é correto. Quer receber disciplina, receba de Deus e dos seus servos. Mas não vá na onda do mundo, porque o mundo está invertendo valores. Mas os valores eternos precisam ser seguidos, precisam ser observados e cumpridos. Agora eu quero falar um pouquinho sobre filhos rebeldes. O que a gente pode fazer? E eu trouxe aqui 5 dicas que o pastor Mocelin ele deu. São 5 dicas para a gente observar quanto a tratamento dos filhos rebeldes. Ele dá a primeira dica: não tolere rebeldia. Se o seu filho, que está debaixo da sua autoridade, está se insuflando contra você, não aceita a repreensão, não quer ouvir. Quem não escuta sossega, escuta coitado. Então, o pai que ama seu filho não pode tolerar a rebeldia. Precisa sim repreender o seu filho, porque ele não quer que seu filho lá na frente escute, coitado, olha como está sofrendo. Porque o filho que não ouve a repreensão do pai em casa cresce rebelde, mas o mundo vai fazê-lo sofrer. Então, não tolere a rebeldia. Ponha de castigo, repreenda sim. Ele é seu filho e precisa te ouvir. Segunda dica: pare de culpar os filhos pela rebeldia. Ele diz assim: educação fraca, a educação é fraca e não o gênio da criança é forte. Muitos pais se desculpam falando assim: ai, essa criança tem um gênio tão forte. Não é o gênio da criança que é forte. A sua disciplina é que é fraca. Você precisa ser responsável pela disciplina do filho, porque a disciplina também é amor. Então pare de culpar os filhos e seja mais firme. Terceira dica: exerça essa autoridade. Lidere, mostre força, se posicione, exija respeito. Porque quem não respeita, não obedece. O respeito às autoridades começa dentro de casa. Porque a primeira autoridade que a criança precisa respeitar é a dos seus pais ou dos seus tutores. Então, exerça autoridade. Seja firme. Se posicione como pai, como autoridade, como mãe dentro de casa. O filho precisa sim obedecer. Se não obedece, ele precisa sim ser castigado para entender que as autoridades precisam ser respeitadas, porque toda autoridade foi delegada por Deus. E toda autoridade vai prestar a sua responsabilidade, vai prestar contas a Deus. Então não se preocupe se a autoridade errar, é com Deus que ela vai vai prestar contas. Mas a nossa função é respeitar as autoridades. Então, cumpra com o dever
Quarta dica: mães, voltem para casa. Aqui é uma coisa muito, muito difícil nos dias de hoje, né? Onde as mães saem de manhã para trabalhar e só voltam de noite e os filhos são largados na creche. Quando a mãe delega para uma creche a educação dos seus filhos, a criança não consegue ser bem educada. A mãe precisa estar junto do filho. Sabemos que nos dias de hoje é difícil, mas se você é uma mãe que está pagando para trabalhar, porque acontece nos dias de hoje, existem mães que ficam atendendo a esse apelo de ir para o mercado de trabalho e esquece seus filhos em casa ou numa creche ao cuidado de qualquer outra pessoa, menos dos seus. Existem mães que estão pagando para trabalhar. O que elas recebem no trabalho é para pagar perua, para pagar a creche, para pagar a escolinha, para pagar babá. Quando põe na ponta do lápis, o valor não compensa a ausência dela dentro de casa. Então, mães, repensem isso. Vejam se vale a pena todo esse esforço. Procurem reavaliar sua vida. Veja se não tem condição de você trabalhar e cuidar dos seus filhos. Muitas mães perceberam que às vezes dentro de casa elas estavam ganhando mais do que quando trabalhavam fora. Mães que perdem 4 horas no transporte diário para ir para o trabalho, para voltar. 4 horas perdidas no dia para poder trabalhar fora. Repensem isso. Veja se não tem outro jeito, outra forma. Coloquem diante de Deus, que Deus vai abrir uma porta de meio período que seus filhos estiverem na escola, você vai trabalhar, você vai ganhar o dinheiro, ganhar o sustento. Repensem. Não pensem que isso é impossível, pois para Deus tudo é possível. Então, muito do que a gente vê no mundo de hoje, crianças até se suicidando, é pela ausência do amor materno, paterno, da atenção que os pais devem dar aos filhos. Então vamos repensar se não existe um jeito de corrigir esses desvios. Isso que eu estou falando é disciplina, é correção. Pode não ser bom você ouvir isso agora, vai incomodar, vai doer, mas é necessário ouvir para correção. Repensem, porque pode ser que uma mudança agora, lá na frente você vai ver frutos de justiça. Crianças sendo criadas pelos pais, sentindo o amor e o cuidado e a repreensão, que também é amor, dos pais. Crescendo com a sua autoestima lá em cima, porque elas sentem que são prioridade na vida dos pais. Repensem isso. Vale a pena pagar para trabalhar com um prejuízo tão grande que é o custo da vida dos seus filhos? Quinta dica: coloque ordem na casa. A criança, ela precisa de rotina. Ela precisa acordar, arrumar a sua caminha, tomar o seu café na hora certa, ter uma refeição
equilibrada, um prato colorido. O dia, eu brincava sempre com os meus filhos que quinta-feira era o dia de experimentar. Eu separei a quinta-feira porque eu quis. Quinta-feira era o dia de experimentar. Era o dia em que eu introduzia um alimento que eles não gostavam. Ou que não gostavam porque não tinham experimentado. E diziam, não, eu não gosto disso. Por que você não gosta? Você já experimentou? Então, eram comidas assim que não era não era palatável para eles, não era o sabor que eles gostavam, mas era a minha forma de ir introduzindo alimentação nova, para que no futuro eles tivessem uma alimentação balanceada, um prato bem colorido. Quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é. Então, eu estipulei isso. Então você vai criando meios da criança ter uma vida mais saudável, mais organizada, dormir na hora certa, estudar na hora certa, ter horário de estudo. Primeiro o estudo, depois a brincadeira. Porque lá em Provérbios 29:15, na sua parte B, fala da criança que ela é entregue a si mesma. A criança, ela não pode ser entregue a ela mesma, porque ela é criança. Ela não tem maturidade. Quem tem que orientar uma criança é um adulto. Alguém que já é maduro na sua faculdade mental, que já teve experiências de vida, que tem condições de mostrar caminhos para essa criança. Se a criança ela entrega a si mesma, como ela não tem maturidade, e a estultícia e a malícia está no coração da criança, a palavra de Deus fala isso em Provérbios, ela precisa ser orientada, disciplinada. Agora, uma criança que não tem quem discipline, que vive o dia inteiro com a babá eletrônica, que é a televisão, o smartphone, ela vai sempre ter uma inclinação para o mal. Porque o mal está no coração humano. É preciso haver a disciplina e a correção para guiar a criança no caminho correto. Então, não podemos deixar as nossas crianças entregues a si mesmas, porque essas crianças vão crescer. Essas crianças serão os adultos de amanhã. Uma criança mal orientada, uma criança mal educada, ela vai crescer, ela vai se multiplicar e outras crianças vão ser educadas por essas que cresceram deformadas. Então, o mundo que a gente vê hoje é um mundo em que você não pode dar uma repreensão no seu filho, porque tem a lei da palmada. Você não pode botar seu filho de castigo, porque é crueldade psicológica. Então o mundo ele está fazendo leis para que os pais percam a sua autoridade dentro do lar. Para que seus pais não tenham como cumprir a sua obrigação, que é disciplinar, orientar em amor os seus filhos. Quando eu repreendia meus filhos, eu falava, filhos, a mamãe não gosta de fazer isso. A mamãe não quer fazer isso. Mas a mamãe tem que fazer para que você não faça coisa errada, não continue fazendo coisa errada. Eu explicava para os meus filhos que aquilo não era um prazer para mim. Eu não tinha prazer nenhum em disciplinar, em corrigir, em repreender.
mas eu precisava. Porque isto é amor. Então, o mundo ele está fazendo com que a família perca a sua função de disciplina, de mostrar rotina, de mostrar ordem, de mostrar organização, de dar estabilidade. Uma criança criada num lar estável, com pai, com mãe, com irmãos, com a influência da parentela, tendo uma vida normal, uma vida saudável, ela vai crescer com autoestima, vai crescer sabendo que tem um porto seguro para voltar, tendo segurança, o seu psique fica saudável. Porque o mundo, o diabo que tem influenciado o nosso mundo moderno, pós-moderno, ele tem feito isso, criado caos dentro das famílias, desmembrado, destruído. As crianças crescem inseguras, crescem entregues a si mesmas, crescem ouvindo e vendo babás eletrônicas que só mostram indecências, malícia, concupiscências. O mal está sendo colocado desde a mais tenra idade no coração da criança. As escolas estão ensinando o erro. As escolas que deveriam ensinar a criança com qualidades, com conhecimento, para que elas vivam o mundo, no mundo, de forma produtiva, de forma que elas possam ajudar no desenvolvimento, no crescimento da humanidade, para que haja uma melhoria. Muitas vezes as escolas estão ensinando promiscuidade, para que a criança se desvie do que é correto. O diabo ele está querendo semear desde pequenininho, porque ele sabe que uma plantinha desde pequenininha uma plantinha deformada, ela vai crescer toda torta, seus frutos serão podres, serão secos, serão bichados. Não vamos deixar. Vamos ter a disciplina de Deus nas nossas vidas, para que nós saibamos e percebamos o momento em que devemos disciplinar também. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Que haja disciplina em amor, sabendo o momento certo. O disciplinador também não pode humilhar, abusar da sua autoridade. Não pode usar isso como se fosse um carrasco. Da mesma forma que nós somos disciplinados por Deus, que Deus nos ama, que possamos ter esse mesmo amor e disciplinar em amor aqueles que estão debaixo da nossa autoridade ou estão ao nosso redor, onde nós temos acesso. Que Deus nos ajude a entender que disciplina também é amor. Mais uma vez, e na verdade, toda a correção ao presente, isto é, no momento, não parece trazer alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Não tenham medo da disciplina. Não tenham medo de disciplinar. Peçam a Deus orientação, que Ele tem dado o Espírito Santo sem medida
para nos orientar e nos guiar em todos os caminhos, até que Jesus volte. Que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe. Eu preciso também da disciplina do Senhor todos os dias. E que Ele nos guarde até o grande dia. Amém.